vocês... Gente, se por acaso eu sumir, me mandem mensagem aqui no WhatsApp, pelo menos para dar uma olhadinha, tá? Para me avisar que caso eu venha cair de novo, certo? E daí a gente vai seguir, então, para nossa revisão dos conteúdos que a gente viu até agora. Para isso. Como eu vou fechar aqui a minha câmera, porque a minha internet tem estado horrível, tá? Mas vocês podem me chamar qualquer coisa, tá? E mandem mensagem, me escrevam aqui daí para a gente poder ir se comunicando. Ok. Tá, então hoje a gente vai falar, então, a respeito dos conteúdos de pré-prova. Eu acho que vamos fazer, então, aqui no início, a gente vai ter uma retomada de alguns conteúdos, de algumas partes importantes que normalmente podem acabar caindo, que podem ser retomados, ou podem cair de alguma forma em alguma questão, tá? Então, quando a gente falou lá de bioquímica, a gente fala principalmente das moléculas que fazem parte dos organismos vivos, fazem a constituição dessas moléculas que compõem um organismo vivo. Então, a gente vai ter essas 4 grandes grupos moleculares, tá? Que então seriam os lipídios, os glicídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Os lipídios, então, vão ser todas aquelas gorduras, elas vão ter principal função atuar como reserva energética, vão atuar como forma estrutural também, para ajudar da forma do corpo, ou então para dar forma a uma célula, no caso aqui formando a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, como vocês podem ver aqui nesse esquema, ela é composta sempre por fosfolipídios, então vai ter uma parte da molécula que vai ser polar, que vão ser essas cabecinhas de grupamento fosfato, ligado a 2 caudas de carbono, né, de hidrocarbonetos, e essas caudas, então, são apolares, e é por isso que elas ficam interagindo entre si, e quando coloca todas essas moléculas aqui fazendo essa interação, a conformação com que essa estrutura consegue ter uma menor energia é essa formação dessa bicamada. Então, as partes apolares vão ficar interagindo entre si, e as cabeças polares vão ficar, então, viradas para a parte externa e interna da célula. E na membrana plasmática também tu pode ter, então, diversas proteínas integrais de membrana, no caso, que são proteínas integrais, são essas que vão de um lado ao outro da membrana, tá? Tu pode ter proteínas de canal, que vão permitir a passagem de substâncias de um lado ao outro, algumas outras proteínas de transporte também podem não necessariamente ser canais, podem ter umas conformações variadas, e tu pode ter proteínas, então, associadas mais à área externa ou na parte interna da membrana, tá? E além disso, eu quero chamar para vocês a atenção desses grupamentos aqui de açúcares, tá? São carboidratos. Esses carboidratos, eles podem estar associados, então, aos próprios fosfolipídios ou então associados a alguma proteína. E quando tu olha, assim, esse monte desses carboidratos, seria como se fosse um cabelo frisado dessa célula, tá? Muito entre aspas. Mas, tipo, essa estrutura que fica externa é o que permite, então, a célula identificar a presença de uma outra célula, de um patógeno, de alguma molécula que é interessante ela internalizar. Então, tipo, o contato com o meio exterior, essa identificação se dá através desses açúcares que ficam aqui projetados para fora, tá? Os lipídios ainda podem ter função hormonal, muitos lipídios, como, por exemplo, o colesterol, eles são base para fazer o processamento de certos hormônios, como hormônios esteroidais, hormônio testosterona, estrógenos, enfim, tá? A reserva energética que eu já falei, então, tipo, todo alimento que a gente consome, mas que ele não é que ele acaba produzindo energia, e essa energia é extra, então ele vai ser estocado, então, na forma de reserva de gordura, né? E também é importante porque ele atua também como um isolante térmico. Até vale notar que a gente tem 2 tipos de gordura, tá? A gordura amarela e a marrom. E a marrom, ela tem não só essa capacidade de servir como um isolante térmico, mas também ela tem uma capacidade, quando tu olha no microscópio, essa parte da gordura marrom,
que é uma gordura, ela é marrom justamente porque ela tem presença de muitas mitocôndrias. Então, são células, são adipócitos que vão ter a reserva de gordura, só que como eles têm muitas mitocôndrias associadas a esse tecido, essa gordura ela é logo convertida para fazer principalmente calor. Então, tipo, ela também atua na produção de calor, e é uma gordura muito importante que a gente encontra, por exemplo, nos nossos recém-nascidos. Não que nós, adultos, não tenhamos a gordura marrom, mas é que proporcionalmente, tipo, é um tipo de tecido que ele não chega a crescer tanto com o desenvolvimento do organismo. Então, tipo, na verdade, um bebezinho, ele tem essa gordura marrom mais presente, principalmente aqui assim na região do peitinho, do tórax, enfim, e a gente também vai ter, principalmente na região do pescoço, mas a gente tem uma menor quantidade proporcionalmente em relação ao tamanho do nosso corpo, tá? E a gordura amarela, que é essa nossa do todo dia, que a gente normalmente tende a querer se livrar, enfim, que é, enfim, todo o resto de gordura que tu pode encontrar aí por várias partes do corpo. São substâncias apolares, com exceção dos fosfolipídios, que vão ter essas cabeças polares, né? O colesterol e os cerídeos, eles vão ser apenas compostos, então, por essas associações de carbono, tá? Daí depois nós teremos os glicídios, que seriam açúcares, principalmente as pentoses e hexoses, então são açúcares formados por 5 ou por 6 carbonos, e a função dos glicídios vai ser também reserva energética, pode ser estrutural ou então presente então na comunicação celular, na presença aqui desse glicocálice, tá? Então, reserva energética tu vai encontrar principalmente como glicogênio, né? Que seria um polissacarídeo, que é uma forma de tu fazer quando a gente fala em polímero, a gente está falando, na verdade, de várias moléculazinhas de açúcares unidas umas às outras, que a gente vai unir elas de diferentes formas, e daí, de acordo com a forma com que a gente consegue fazer essa estruturação dessa molécula, então tu vai ter então a produção de amido, no caso das plantas, glicogênio, no caso da musculatura dos animais, quitina, que é muito presente também no exoesqueleto dos insetos, e celulose, que é um principal polissacarídeo que tu encontra na parede celular das células vegetais. Depois nós teríamos também as proteínas. As proteínas, nós temos 20 tipos de proteínas, né? 20 tipos de proteínas, me desculpa, 20 tipos de aminoácidos, que eles podem ser unidos de diferentes formas para, então, fazer uma proteína. E as proteínas, então, elas têm muitas funções importantes dentro de uma célula. Por exemplo, a função enzimática, que seria aquela proteína que é responsável por ajudar a tornar mais rápida uma reação dentro de uma célula. Então, tipo, uma enzima nada mais é que uma proteína que tem como função assessorar com que uma reação aconteça. As proteínas, elas também podem ser estruturais, elas podem ter função coagulatória, podem atuar como hormônios também, e elas têm uma grande importância, então, na contração muscular. Ai, gente, desculpa, o cachorro, tá muito ruim para vocês escutar com ela latindo? Dá para escutar, sim, senhora. Tá. Qualquer coisa, vocês me avisem que posso tentar guardar ela lá nos fundos daí. Tá. Então, essas são as proteínas. Interessante notar que as proteínas, elas têm a organização delas, a gente pode chamar de primária, secundária, terciária e quaternária. Isso vai de acordo com, desde a forma mais simples, que seria, no caso, a organização primária, seria justamente a sequência de um nucleotídeo atrás do outro, formando uma fita em comprimento, assim, uma sequência de aminoácidos, isso seria uma organização primária. A secundária é quando essa fita, assim com que ela vai sendo produzida, ela pode acabar fazendo torções sobre ela mesma. Então, ela pode acabar fazendo essas torções, fazendo algumas hélices, enfim, e isso a gente, então, vai chamar de estrutura organizacional secundária. A terciária já é quando a proteína está completamente solta ali do ribossomo, e ela está completamente dobrada entre si, algumas podem formar estruturas mais globulares, enfim, depende do tipo de proteína que tu está fazendo, mas essa estrutura tridimensional que fica dessa proteína, dessa sequência primária, inicialmente, que vai se dobrando, essa estrutura toda 3D, então a gente vai chamar de organização terciária, e a quaternária se dá naqueles casos em que algumas proteínas, elas precisam de mais de uma
cadeia, mais de uma sequência. Então, às vezes, tu vai ter, tipo, quatro proteínas associadas para fazer a proteína em si, sabe? Então, é como se fosse, tipo, peças de Lego. Então, tu faz ali, assim, tu junta várias pecinhas amarelas e faz uma proteína, vamos supor, daí depois tu junta várias outras pecinhas vermelhas e faz a vermelha, e daí quando tu junta tudo, no final, e mesmo associando, às vezes, algum ligante importante, algum metal, alguma coisa, ou no caso tendo a adição, por exemplo, dessas porções de glicídios, ou, sei lá, alguma coisa... Pode ter diversos tipos de processamentos. Quando tu faz esse processamento, além de tu ter apenas aquela sequência proteica, quando tu adiciona mais sequências proteicas ou outros adicionais, vamos dizer assim, então a gente chama de estrutura quaternária, tá? Os ácidos nucleicos, então, eles vão ser principalmente RNA e DNA. O RNA vai ser fita simples, o DNA vai ser sempre fita dupla. Isso permite com que o DNA ele tenha uma maior estabilidade física do que o RNA, tá? E o RNA, justamente por ser de fita simples, ele vai ter maior mobilidade, então tu pode ter várias torções nessa molécula de RNA, fazendo com que a molécula de RNA possa ter diferentes funções. Então, ela pode atuar como um transportador de aminoácidos, como um RNA mensageiro, no caso, transportando a informação que estava presente no DNA do núcleo para o citoplasma, para que essa célula possa produzir uma determinada proteína. Tu pode ter RNAs também atuando justamente para fazer essa construção do ribossomo, que é uma organela que ela precisa tanto de proteínas ribossomais quanto RNA ribossomal associado para que ela possa ser funcional, né? Então, tu pode ter diferentes formas dessa molécula de RNA ser dobrada e ela pode ter diferentes funções dentro de uma célula. As principais diferenças deles, além dessa presença de dupla fita ou de fita única, é também essa substituição desse nucleotídeo aqui. Os dois tipos de ácido nucleico vão ter, então, Cs, Gs e As, e o que acontece é que a uracila ela vai ser presente apenas na molécula de RNA, enquanto que a timina vai ser aquela molécula, aquela base nitrogenada que vai estar presente na molécula de DNA. Vale notar que assim, por exemplo, né, nós temos aqui a estrutura da molécula da uracila, a timina ela vai ter esse grupamento metil aqui, esse CH3 a mais em relação à uracila. Mas isso já, as associações continuam sendo as mesmas, Cs sempre ligam com Gs, tá? E As podem se ligar com Us ou com Ts, tá? Dependendo do tipo de molécula que a gente vai estar falando. Vale notar que o nosso código ele é degenerado. Isso quer dizer que, na verdade, para ti ter a identificação de um aminoácido, tu pode ter diferentes códons associados para fazer com que para identificar aquele aminoácido em questão numa sequência do DNA, do RNA mensageiro, né? A replicação do DNA, ela se dá de forma semiconservativa, isso quer dizer que a gente vai abrir essa dupla fita e vai utilizar um lado como molde justamente para replicar o segundo lado de forma conservando, tu vai conservar uma fita antiga para ir fazer a nova, usando a antiga como comparação para fazer a adição correta desses nucleotídeos. E o DNA, ele tem justamente essa importância justamente por carregar essa informação genética. Então, todos os genes que são expressos, todas as proteínas, enfim, toda a função, toda a vida de uma célula ela vai estar contida nesse DNA. E o DNA, então, ele seria como se fosse uma grande biblioteca em que todas as informações estão lá, e o que acontece é que alguns tecidos, algumas células, elas podem ter uma expressão diferencial desse DNA, que é o que permite, por exemplo, tu ter uma formação de uma célula mais especializada como um neurônio, ou seja, um neurônio é uma célula que veio lá do zigoto, veio lá do embriãozinho, e se desenvolveu a ponto de então, poder se transformar em neurônios, ativou os genes que pudessem fazer com que essa célula se desenvolvesse em um neurônio, que são genes diferentes, por exemplo, que tu encontraria para fazer, sei lá, um miócito, uma fibra, uma célula que vai estar lá compondo uma célula muscular, por exemplo. Tipo, são células completamente diferentes, mas se tu for olhar lá no núcleo de qualquer uma dessas células, tu vai ter justamente o mesmo material genético. A diferença que se dá entre essas duas células é que
a expressão genética vai ser diferencial. Vocês estão aí ainda? Deixa eu ver se não caiu. Tá, vocês estão aqui, tá. Qualquer coisa, vocês me avisem, gente. Ok. Então, relembrando um pouquinho aqui sobre como que a informação vai passar do núcleo, então vocês imaginam lá a célula, tu vai ter o material genético dentro desse núcleo, pensando numa célula eucariótica, né? Essa informação, então, vai estar lá nesse núcleo, e essa informação desse núcleo, ela tem que passar para o citoplasma, que é onde vai estar toda a maquinaria celular responsável por fazer o processamento dessa informação. Como que isso vai se dar? Isso vai se dar através da transcrição. Então, a informação, tu vai transcrever a informação que vai estar no DNA numa molécula de RNA, e essa molécula de RNA é que vai ser, então, levada para o citoplasma. Quem vai sair do núcleo vai ser o RNA, tá? E aqui a gente tem como um esquema de como que isso acontece. Então, tu vai ter lá a dupla fita do DNA, que no caso, fazendo que seria, por exemplo, a fita de um cromossomo, tá? E daí vai ter uma enzima que se chama RNA polimerase, que nada mais é do que polimerase, polímero, seria uma enzima, uma proteína, que é responsável por construir um polímero de RNA. Então, é isso que a RNA polimerase vai fazer. Ela vai, então, fazer aqui, vai abrir essa fita, tá? Ela vai se associar na fita que ela tem que se associar, enfim, e daí ela vai fazer o RNA, ela vai transcrever, ela vai adicionar os nucleotídeos de RNA de acordo com o que tu tem de informação na fita do DNA, tá? Fazendo aquele pareamento, Cs com Gs, e daí no caso de As com Us, tá? Onde tiver um T, ela vai adicionar um A aqui, e se tiver um A aqui, ela vai adicionar um U na fitinha do RNA. Isso seria a transcrição. Além desse movimento, que assim, de aberturas que tu vai fazer dentro da molécula do DNA, tu também pode ter o processo de replicação do DNA, que ocorre quando uma célula tem que se dividir. Então, uma célula está lá, ela está, enfim, vivendo no tecido, fazendo a função dela, e de repente ela precisa se dividir, seja para um reparo de tecido, ou crescimento do próprio organismo, enfim. Então, ela precisa duplicar todo o material que contém dentro dessa célula, certo? Só que quando ela faz isso, ela também precisa replicar o material genético, porque as células que ela vai dar origem precisam ter a mesma informação que ela, pensando numa mitose, né? E essa replicação do DNA, ou então pode, no caso da meiose, o material genético no final, a biblioteca genômica no final, vai ser metade dessa biblioteca, né? Porque tu precisa ter formação de zigotos que possa permitir depois essa fecundação, garantindo assim, quando tu tenha finalmente a fecundação, que tu retorne a um número natural genômico da espécie em questão. Então, essa replicação vai se dar como? Tu vai ter algumas enzimas que vão, então, se associar a essa fita do DNA. Então, vai vir a topoisomerase, que vai ser uma enzima que vai ser responsável por causar o relaxamento dessa fita. Então, ela vai desentortando essa fita, porque a fita do DNA, ela é helicoidal, né? Então, ela ela não vai abrir a fita, ela vai como se fosse passar um ferro, assim, vamos dizer que ela vai fazer uma chapinha nessa molécula, vai tirar essa estrutura helicoidal, causando um relaxamento, evitando com que essa molécula se quebre mais adiante. Depois da isomerase, então, tu vai ter a helicase, que vai funcionar como se fosse o zíper, sendo que é a helicase que vai romper essas pontes que ocorrem, aqui, essas ligações que ocorrem entre essas bases nitrogenadas de cada fita, tá? E a primase vai ser a enzima responsável por fazer a adição de um primer. Então, de acordo com a fita exposta, ela vai adicionar nucleotídeos de RNA, tá? Que vão permitir com que a DNA polimerase, e essa sim é a enzima que vai, de fato, fazer a replicação do DNA, né? Possa se conectar nessa fita aqui, nesse primer, e daí ela pode correr para fazer
essa adição de nucleotídeos daí de DNA. E daí, depois que faz esse fragmento de Okazaki, no caso que a gente está pensando na fita atrasada, né? No caso, quando ela termina a fita, então a DNA polimerase se solta, ela espera a topoisomerase e a helicase abrirem um pouco mais a fita, então liberando mais nucleotídeos, para que possa vir a outra enzima, faz um outro primer e ela possa se conectar novamente. Então, ela vai fazendo isso, e cada vez que ela se conecta nessa fita, ela sintetiza um pouco da fita e ela se solta, ela vai fazendo isso, então, por pedaços, por fragmentos, que a gente vai chamar de fragmentos de Okazaki. Aqui, no caso, está o RNA iniciador, ou então ele pode ser chamado também de primer, que é o que ele é adicionado aqui por essa primase, tá? Depois, tu pode ter uma outra proteína, que eles podem pedir para vocês em prova, que seria a ligase, se vocês verem aqui, na verdade, esses dois fragmentos aqui, eles não estão conectados entre si, não está uma linha verde contínua aqui, né? Então, tu vai ter a ligase que vai fazer essa conexão, e tu também tem a DNA polimerase, que pode vir fazer essa substituição desses nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA, daí permitindo com que daí essa replicação da fita atrasada se dê de forma correta, né? E na fita líder, ela já vai ocorrer de forma mais tranquila, ela também, como aqui no caso a topoisomerase, ela vai fazendo essa distorção, a helicase vai rompendo, uma primase vem e faz um primer, a DNA polimerase se associa, só que ela não precisa ter que estar se desassociando, porque no caso aqui o crescimento da molécula se dá sempre de 5' para 3', né? E ela não precisa estar saindo, porque ela já está no sentido correto. Essa daqui, no caso, ela está fazendo a adição daqui dessa parte aqui da esquerda para a direita. Então, a polimerase começa a adicionar aqui, e daí ela caminha até aqui, e daí ela não, ao contrário, ela se conecta aqui, ela se conecta aqui nessa parte da forquilha, tá? Aqui está o primer, e daí ela corre em direção ao outro sentido. No caso aqui, o 5', 3' dela tá virado, tá? E é por isso que tu vai ter, justamente porque tu vai ter essas fitas, uma 5', 3' anteposta a outra 5', 3', é que tu vai ter a replicação do DNA ocorrendo de forma atrasada em uma das fitas, ok? Então, a gente falou dos ácidos nucleicos, falamos de transcrição e replicação do DNA, e a tradução do DNA. Então, tipo, a informação está lá no genoma, tu vai pegar essa informação, tu vai transcrever essa informação em uma molécula de RNA, e esse RNA mensageiro é, então, enviado para o citoplasma, e é no citoplasma que tu vai ter, então, as organelas que vão acabar fazendo esse processamento dessa informação. E a organela que é responsável por fazer a síntese das proteínas, no caso, então, vão ser os ribossomos, e os ribossomos, eles vão se associar a essa molécula do RNA mensageiro, vai fazer a leitura por códons, ou seja, a cada 3 nucleotídeos, o ribossomo ele vai andando de 3 em 3 nucleotídeos, ele vê qual é o RNA transportador, que vai ter um anticódon que se conecta adequadamente a essa molécula de RNA mensageiro, e daí ele vai fazer a adição do aminoácido de acordo com o transportador que conecta de forma adequada, tá? E daí, com isso, então, ele vai fazendo essa cadeia polipeptídica. Aqui, no caso, vocês poderiam ver, seria uma sequência primária, porque seria apenas um filamento simples, né? Não tem nenhuma torção, não tem nenhuma estrutura helicoidal ou alguma dobra feita nessa proteína que está recém se formando, tá? E esse processo em que o ribossomo vai fazer a síntese da proteína a partir da informação que está no RNA mensageiro, é o que a gente vai chamar de tradução. Então, a tradução ela vai ocorrer aqui no citoplasma, tá? Aqui no caso, seriam essas bolotinhas verdes aqui desse esquema de uma célula de eucarioto. De forma geral, então, vale lembrar que tanto eucariotos quanto procariotos, eles vão ter a membrana plasmática, tá? E a membrana plasmática, ela vai, então, permitir dar forma a essa célula, e ela vai também permitir com que ocorra a permeabilidade seletiva. Então, coisas vão entrar dentro da célula, coisas podem sair, só que a célula vai ter um controle do que pode entrar e do que pode sair, tá? Aqui no caso, dividindo então em grandes grupos, nós teríamos os eucariotos, que seriam
esses organismos que vão ter uma célula com um núcleo verdadeiro, ou seja, vão ter uma carioteca, que é essa membrana que vai envolver o material genético, que vai ficar dentro desse núcleo, e tu pode ter também os procariotos, que vão ser aqueles organismos do reino Monera, que vão ser as bactérias, que podem ser eubactérias, que daí são a maior parte das bactérias que a gente encontra no nosso dia a dia, e as arqueabactérias, aqui esqueci um R, tá? Que seriam, então, essas bactérias que elas tendem a ser mais associadas a ambientes mais extremos. Então, tipo, sei lá, um ambiente com baixo nível de oxigênio, com alta pressão, com temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Essas bactérias que podem sobreviver em, por exemplo, ambientes muito alcalinos ou então muito ácidos. Então, tipo, são bactérias de vida associadas a lugares extremos, tá? Os reino Monera, eles vão ter, então, aqui essa parede celular, e vale notar que a organela que tu vai encontrar presente nesses organismos vão ser os ribossomos para fazer essa produção de proteínas, e eles não possuem um núcleo verdadeiro, ou seja, eles vão ter material genético, só que esse material genético vai estar solto no citoplasma, tá? Em eucariotos, então, a gente vai ter todos os outros organismos, então, fungos, plantas, animais e protistas, tá? Esses organismos daqui, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, ou pluricelulares, dependendo da forma que tu quiser chamar, as duas estariam correlacionadas. Alguns desses organismos podem ter a presença de parede celular. No caso de plantas, tu vai ter, então, essa parede de celulose, e fungos, eu acho que é quitina, se não me engano, agora. Não me recordo qual é a parede celular de fungos. Estou pensando em ergosterol, mas sei se seria a molécula de gordura que eles teriam. Eu vou dar uma olhada, mas se eu não me engano é quitina, tá? Depois eu vou revisar isso daqui, eu atualizo o material, se for necessário, para botar para vocês lá no Cubos. Os eucariotos, eles vão ter organelas proteicas, de mesma forma que teria, então, os procariotos. E também tu vai ter, então, essas organelas membranosas, que isso daqui é uma característica que tu só vai encontrar, então, nesses organismos eucariotos. E o núcleo verdadeiro, que é o que denomina o grupo. Então, organelas membranosas, a gente vai ter, então, o complexo de Golgi, que ele vai ser responsável pela maturação de proteínas e o processamento delas. Os lisossomos, que vão ser vesículas que vão conter as enzimas, principalmente as digestores. Então, tipo, a célula englobou algum material, fagocitou ou fez a pinocitose de algum, fagocitou uma coisa sólida, ou então ela fez a pinocitose, que é então englobar algum líquido de fora, que esse material tem que ser digerido, e daí tu faz essa associação, então, com esses lisossomos, e as enzimas que estão presentes nesses lisossomos, então, vão digerir aquele material que a célula englobou. Tu pode ter o retículo endoplasmático liso, tá? Que no caso seria esse aqui marronzinho, tá? Eles vão estar associados principalmente à produção de glicídios e lipídios, e tu vai ter o retículo endoplasmático rugoso, que é esse que tende a ficar próximo ao núcleo da célula, justamente porque ele é rugoso, porque quando tu olhava no microscópio, tu olhava ele, parecia que ele tinha verruguinhas, como se fosse uma pele de sapo, assim. E daí, depois, com o tempo, se descobriu que, na verdade, cada uma dessas verruguinhas, entre aspas, seriam ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso é um retículo endoplasmático que possui ribossomos nas suas membranas, de forma com que o RNA mensageiro que sai do núcleo, ele pode entrar, então, nesse retículo, e principalmente o RNA mensageiro de proteínas que devem ser externalizadas para fora, que elas têm que passar por vesículas, né? E daí tu vai fazer o ribossoma que está associado a essa membrana, vai fazer essa transcrição aqui assim, e a proteína ela é atirada para dentro do retículo endoplasmático rugoso, e a partir do retículo endoplasmático rugoso, então, surgem vesículas que tendem a ser encaminhadas para o complexo de Golgi, onde tu vai fazer, então, essa maturação dessas proteínas e o processamento, então, aquela parte de adição de glicídios ou de algum lipídio necessário na proteína, vai se dar aqui no complexo de Golgi, que vai liberar também por vesícula, e essa vesícula, então, ela vai ser depois associada a essa membrana da célula, de forma com que ela externaliza o material que está fora, ou então a célula, enfim, tipo, imagina que é uma célula que ela está produzindo um hormônio proteico, e esse hormônio tem que ir para a corrente sanguínea, então, tipo, seria
sairia através desse caminho. Então, informação no núcleo no DNA, passa para RNA mensageiro, é transportado para dentro do retículo rugoso. O retículo rugoso faz uma vesícula que vai passar aqui para o complexo de Golgi e depois é externalizado para fora da célula. No caso dos peroxissomos, o que a gente vai ter vai ser a produção de catalase, que vai ser uma enzima responsável por degradar a água oxigenada, porque a água oxigenada ela é um composto que ela é extremamente citotóxico, né? Então, tu tem que fazer uma forma com que essa substância não seja mais tóxica. Então, uma forma de neutralizar é fazer a catalase, degradar essa água oxigenada, e ela se dá, a presença da catalase se dá nesses peroxissomos. Enquanto o lisossomo ele é proveniente dos lisossomos, o peroxissomo, ele, na verdade, tu vai fazendo essa produção dessa enzima catalase, ela vai sendo liberada no citoplasma, eventualmente tu vai ter, então, essa catalase englobada por uma vesícula, né? E daí depois, quando tem essa formação de vesícula, depois tu vai adicionando cada vez mais catalase, seria como se tu fosse enchendo um balão, até que ele cresce tanto que daqui a pouco ele se divide em dois. Então, o processo de síntese do peroxissomo é diferente do que seria, por exemplo, os dos lisossomos. E a carioteca, que vai, então, compartimentalizar o DNA e não deixar ele solto no citosol. Tá. A respeito da respiração celular. Então, respiração celular, ao contrário do que a gente vê lá... Deixa eu só ver se vocês estão comigo. Estão comigo? Tá. Qualquer coisa, vocês me gritem. Gente, tá muito rápido? Vocês querem voltar alguma coisa? Tá. A princípio, eu tô meio que a toque de caixa, porque isso é um material que a gente até chegou a revisar um pouquinho antes, mas se tiver muito rápido, vocês podem solicitar que eu pare um pouquinho, né? Tá certo? Certo, Sara. Tá. Quando a gente fala em respiração celular, a gente não está falando do ato de expirar e inspirar, que esse seria, na verdade, o ato de mover, de ventilar, né? Tu vai mover o ar para dentro e para fora dos teus pulmões. Quando a gente fala em respiração celular, a gente está falando num processo metabólico de produção de moléculas de energia, que seriam os ATPs, tá? Então, a respiração celular, ela tem a ver principalmente com esse metabolismo da glicose. Então, a glicose que estava lá no ambiente, por exemplo, na corrente sanguínea, entra para dentro da célula e ela vai passar por alguns processos a fim de se fazer a síntese das moléculas de ATP, que são adenosina trifosfato, tá? No citosol, tu vai pegar essa molécula de glicose, que seria lá 6 carboninhos, e tu vai quebrar ela através desse processo de glicólise. Lise é de quebra, então lise da glicose. Tu vai quebrar ela ali no citosol, esse também é um processo básico da fermentação, originando 2 ácidos pirúvicos, tá? Esses ácidos pirúvicos, que nada mais é do que cada parte aqui, assim, dessa glicose que tu partiu, tá? Os ácidos pirúvicos vão ser, então, direcionados para o interior da mitocôndria. Quando tu faz essa glicólise, tu vai ter a produção de 2 moléculas de ATP e o carregamento de 2 moléculas de NADH. O NADH, eles são moléculas que vão ser responsáveis, então, por estar transportando os elétrons. E esse é o ponto-chave da respiração celular na questão de produção de energia. Porque aqui quando tu faz essa quebra da glicose, tu faz apenas 2 ATPs. Mas depois que tu pega esses ácidos pirúvicos, tu vai ir processando eles, tá? Então, tu tem várias enzimas aqui que vão estar associadas a esse ciclo de Krebs, de forma com que tu vai fazer as moléculas de ATP, mas tu vai fazendo tu vai desidrogenar essa molécula, que assim, fazendo carregamento, então, de transportadores de elétrons NAD e FAD, tá? E esses NADs e FADs que tu carregou aqui, vão ser, então, levados para poder fazer com que a cadeia respiratória, que é essa parte que fica associada, então, na crista da mitocôndria, possa ocorrer. Então, esses hidrogênios que esses transportadores de elétrons estão carregando,
é o que vai permitir com que se crie uma concentração de hidrogênio mais alta aqui entre essa membrana, entre essas duas membranas, tá? A mitocôndria, ela vai ter essa membrana mais interna e a membrana externa. Então, os carregadores desses elétrons, esses carregadores, esses carinhas aqui, os NADs e os FADs que estão carregando os hidrogênios, que eles carregam o hidrogênio para poder carregar o elétron, né? Eles vão adicionar esses elétrons aqui entre essas duas membranas, fazendo com que ocorra uma maior saturação de hidrogênios né, entre membranas, e daí com o passar desses hidrogênios para dentro da mitocôndria, faz com que a ATP sintase acabe girando, o que acaba, de fato, fazendo a produção dos ATPs aqui na cadeia respiratória. Então, quando a gente fala na respiração celular, a gente vai falar, então, da glicose, sendo primeiro partida no citosol através da glicólise. Tu vai ter, então, a produção de algumas moléculas de ATP nesse processo de glicólise. Tu vai pegar esse ácido pirúvico restante da quebra da glicose, vai enfiar ele para dentro da mitocôndria, daí vai passar aqui 2 vezes pelo ciclo de Krebs, no intuito, então, de fazer o carregamento dos transportadores de elétron e mais alguma moléculazinha de ATP, e daí esses transportadores de elétrons, depois de carregados, vão permitir com que a cadeia respiratória de fato ocorra, que vai finalmente gerar, então, os nossos 30 ATPs aqui nesse salto, tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia do que seria as enzimas que estão, as proteínas que estão associadas aqui nessa cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, tu vai ter os NADs aqui, assim, eles vão estar sendo, essa aqui seria a enzima complexo, NADH desidrogenase, que nada mais é do que uma enzima, uma proteína, que vai desidrogenar, ou seja, vai tirar o hidrogênio desse NADH. Então, o NADH chega aqui carregado, né? Tira esse hidrogênio, libera o NAD, e o H ele atira para outra parte dessas membranas aqui, tá? E daí tu vai ter várias moléculas que são citocromos, o complexo de citocromos, que vão estar fazendo essa vão estar retirando esse hidrogênio dos carregadores de elétrons, né? Para fazer esse aumento de concentração nessa parte aqui entre as duas membranas, que daí permite que quando tu tem uma grande concentração aqui, assim, de hidrogênio, quando essa concentração faz com que, como tem mais moléculas deste lado, tá? Pensando, por exemplo, na osmose, no transporte natural, no movimento natural das moléculas, uma coisa que está num lugar que está mais concentrada, ela tende a ir se dissolvendo, vai se espalhando, né, de forma natural, tipo, dos movimentos da própria entropia da molécula. Daí, no caso aqui, tu vai ter proteínas que elas vão estar criando um gradiente, então, tipo, aqui vai estar rico em muitos hidrogênios e muitos prótons, né, e daí, quando tu faz esse aumento dessa concentração de hidrogênios aqui, esses hidrogênios, para eles passarem para o outro lado da membrana, eles têm que passar obrigatoriamente por essa proteína, que é a ATP sintase, tá? Que é essa azulzinha aqui, e quando o hidrogênio passa, que assim, faz com que essa proteína gire, e em cada giro que ela dá, ela consegue, então, fazer a produção das moléculas de adenosina trifosfato, que é o que seria, por exemplo, a molécula química de energia para os outros processos metabólicos. Então, todos os outros processos metabólicos de uma célula que precisam de energia, eles tendem a utilizar essa molécula de adenosina trifosfato. E, além de que, aqui vocês estão vendo que, tipo, o NAD trouxe o hidrogênio, tá? Trouxe o hidrogênio por aqui, essa molécula foi responsável, então, por tirar esse hidrogênio desse NAD, permitiu com que o NAD fosse descarregado, então agora ele pode acabar se tornando suscetível a ser carregado novamente lá na glicólise ou lá no ciclo de Krebs, tá? E esse elétron daqui, desse hidrogênio, ele vai ser retirado por esse complexo proteico e vai liberar apenas o próton ou o hidrogênio, tá? Por isso que tá hidrogênio mais aqui. Então, tipo, retira um elétron desse hidrogênio para poder deixar, então, essa parte entre as duas membranas mais ácidas, ok?
Quando ele faz isso, então, tipo, essas proteínas aqui, elas vão ficar ricas em elétrons. E daí tu vai transportando esse elétron, uma vai passando para outra entre essas proteínas aqui, de forma que vai chegar num momento em que elas precisam descarregar esses elétrons. E o que é que elas vão fazer? Elas vão pegar o oxigênio que a gente respira, né? Esse oxigênio que a gente respira, vai então acabar sendo associado a esses elétrons e aos próprios hidrogênios que estão passando aqui pela ATP sintase e vai acabar gerando então a molécula de água. Desculpa. Dúvidas? Não, professora. Tá. Então vamos adiante. Depois nós temos aqui um trechinho para lembrar do que seria a fotossíntese. Então, a respiração celular vai ser a produção de moléculas de ATP, e na fotossíntese vai ser a produção de amido. É o que a célula vai usar daí como reserva de energia para ela poder se alimentar. É por isso que as plantas são seres autotróficos, tróficos que é de alimentar, auto de a si mesmo. Então, a planta consegue ela mesma fazer o próprio alimento, ela não depende de ter que matar um bicho para que ela possa sobreviver. E ela faz isso através desse ciclo que a gente vai chamar aqui de fotossíntese, e que ele pode ser dividido em reações do claro e do escuro, onde tu vai ter aqui, assim, nas reações do claro, a presença da luz, fazendo, então, a hidrólise da água aqui nesses tilacoides. Cada tilacoide seria cada uma dessas moedinhas que tu vai encontrar aqui dentro do cloroplasto, tá? E daí, esses tilacoides, que é o que vai ter, de fato, a clorofila, vai permitir com que essas moléculas de água, elas sejam processadas nessas reações aqui, fazendo com que tu vai carregar as moléculas de ATP, tá? E tu vai, então, ter os transportadores aqui, eles foram descarregados, tá? Eles vêm descarregados do ciclo. Pega esses transportadores daqui, vai carregar eles com os hidrogênios e vai produzir energia para ser consumida durante o ciclo de Calvin-Benson, que é quando tu vai pegar nas reações do escuro, que tu vai pegar, então, as moléculas de gás carbônico que estão no ar, e daí tu vai montar, vai utilizar a energia vindo dessas moléculas de ATP, mais os hidrogênios vindos daqui, para finalmente fazer a síntese das moléculas de glicose. Tá? Então, tipo, nas reações do claro, tu vai fazer, então, a hidrólise da água, aqui nos tilacoides do cloroplasto. Com essa hidrólise da água, tu vai ter a produção de ATP e vai ter o carregamento dos transportadores de elétrons, que vão ser depois utilizados no ciclo de Calvin e Benson para realmente fazer a síntese da glicose, que vai ser o que a planta vai usar como alimento. E depois tu junta várias glicoses, então tu vai ter um açúcar complexo, como, por exemplo, é o amido, tá? E, além disso, daí, para uma das coisas que ela acaba liberando seria justamente, então, o oxigênio e a água, tá? Então, o ciclo de Calvin-Benson, ele ocorre aqui no estroma, que eles chamam do tilacoide, e a parte da hidrólise vai ocorrer na membrana do tilacoide, tá? E aqui, no caso da respiração, tu vai ter, então, a glicólise ocorrendo no citoplasma, e depois os outros dois passos dentro da mitocôndria, sendo que o ciclo de Krebs vai ocorrer, então, aqui na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória ocorre na membrana. Certo? Mitose. Aqui eu trouxe para vocês o que é um gifzinho do que a gente pode ver num microscópio, tá? São células aqui que foram tratadas com imunofluorescente, então tu pode ver aqui, assim, o material genético em vermelho e depois os filamentos, enfim, em verdinho, tá? A mitose, então, nada mais é do que a divisão da célula, tá? De uma célula, principalmente para reparo de tecidos ou para o crescimento do próprio organismo. Então, tipo, sei lá, tu cortou teu dedo, tu quebrou alguma coisa, e daí essa célula vai ter que se dividir para fazer o reparo desse tecido. Então, tu vai ter algumas fases, tá? Que seriam a prófase. A prometáfase, às vezes, ela não necessariamente pode aparecer meio que uma junto com a outra, assim, tipo, prófase direto metáfase, e eventualmente pode falar em prometáfase,
Mas a prófase, então, vai ser ali o início do desaparecimento da carioteca. Tu vai ter, então, os cromossomos começando a ser novelados, o aparecimento dos centríolos. Na prometáfase, ou então na metáfase, tu vai ter, então, ali o aparecimento das fibras do fuso, tá? O completo desaparecimento da carioteca, os cromossomos já vão estar duplicados e no seu nível de maior condensamento, que seria, então, os cromossomos em si. Na metáfase, tu vai ter a placa equatorial, ok? Daí, nessa placa equatorial, quando tu tem a formação da placa equatorial, cada um dos centríolos já se encontra em um polo da célula. Desculpa. Já se encontra em um polo da célula. E as fibras do fuso, então, vão se conectar às regiões aqui dos centrômeros desses cromossomos. E na anáfase, então, é quando tu começa a fazer essa divisão desses cromossomos aqui. Então, tipo, pensando na mitose, a gente está falando aqui nos cromossomos, tu vai separar essas cromátides irmãs. Então, tipo, metade desse cromossomo duplicado vai para um lado e metade vai para o outro, tá? Isso aqui seria um cromossomo, e esse daqui seria um cromossomo duplicado, tá? Então, tipo, cada uma dessas metades vai para um lado e vai para o outro, gerando, então, duas células filhas. Daí tu vai terminar aqui, assim, o processo de divisão, porque aqui tu vai puxar cada um desses cromossomos para regiões do polo, e agora aqui tu vai fazer, então, o aparecimento da carioteca, tu vai ter o desonovelamento dos cromossomos e tal, e vai ter duas células filhas idênticas ao que seria a célula-mãe. Então, aqui a célula inicial começa com 2 cromossomos azuis e 2 vermelhos, e as células filhas terminam com 2 cromossomos azuis e 2 vermelhos. A meiose, por outro lado, ela já serve para fazer a produção de gametas, tá? Então, ela vai fazer com que a célula inicial, que era 2N, acabe gerando células finais com metade dessa informação genética, tá? Então, tu tem aqui, assim, os processos de G1 e S, que G1 e S que seriam fase de crescimento da célula, para se preparando para fazer a difusão, e S seria da síntese do material genético, tá? Até que realmente ocorre, então, a entrada na meiose. A meiose, ela vai ter 2 divisões, sendo que a primeira divisão vai ser chamada de meiose 1, e a segunda divisão vai ser chamada de meiose 2. O que a gente viu, as etapas que a gente já viu aqui de prófase, metáfase e anáfase vão ocorrer também na meiose 1. A única diferença é que a gente vai chamar prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, citocinese 1, para diferenciar das divisões que vão ocorrer na parte da meiose 2, que vão ser prófase 2, metáfase 2 e assim por diante, tá? Então, as mesmas características, elas recebem o mesmo nome porque elas vão ter esse mesmo processo, então, tipo, desaparecer carioteca, novelamento do cromossomo, aparecimento de centríolo. Aqui eu chamo a atenção para vocês que o que vai diferenciar, além de gerar 4 células com metade do material genético, a gente vai ter aqui na parte da prófase o que eles chamam de crossing over, tá? Então, tu vai ter a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, tá? Então, aqui tu tem, no caso, imagina que seria o cromossomo 1 que veio da mãe, o cromossomo 1 que veio do pai, e o cromossomo 2 que veio da mãe, e o cromossomo 2 que veio do pai. Esses cromossomos, os dois são cromossomos 1, tá? Então, significa que os dois são cromossomos homólogos. No momento de fazer essa divisão, eles vão parear lado a lado, de forma a garantir com que ocorra uma divisão adequada desses cromossomos durante a divisão celular, e vão poder trocar partes entre si. E esse crossing over, essa troca de partes, permite com que ocorra o aumento de variabilidade genética, tá? Então, isso é benéfico para o organismo final, caso venha a ser utilizado esses gametas, porque permite com que tu, por exemplo, vamos supor que essa perninha azul do cromossomo azul, que assim tem um gene que está defeituoso, enfim, por alguma coisa, ele pode acabar trocando com o material adequado do cromossomo rosa, e isso pode ajudar esse shuffling, esse embaralhamento pode ajudar um organismo que venha a ser formado a partir desse gameta que vai ter esse material embaralhado, tá?
esses genes trocados entre os cromossomos homólogos. Então, mesma coisa que assim, placa equatorial, aqui no caso a gente vai ter a formação da placa equatorial com os cromossomos homólogos, e na metáfase 1 tu vai ter a divisão, a separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. A separação das cromátides irmãs vai ocorrer aqui na anáfase 2 da meiose 2, tá? Então, tipo, anáfase 1, aqui no caso ele teria já separado, né? Prófase, metáfase. Isso aqui seria a anáfase, tá? Tá meio estranha essa projeção aqui. Mas, tipo, a anáfase, que é quando tu realmente puxa os cromossomos. Então, tipo, a anáfase 1 vai puxar os cromossomos de um lado para o outro, aqui no caso é os homólogos, e aqui no caso a anáfase 2 é quando tu vai separar as cromátides irmãs desses cromossomos. Daí termina ali fazendo a citocinese para poder separar de fato esses gametas. E a meiose, ela é importante porque é ela que vai, então, gerar esses gametas. Então, no caso aqui, pensando em fêmeas e machos, o aparecimento de óvulos ou, então, de espermatozoides, né? Que, no caso, seria um esquema de testículo humano e ovário feminino, né? Ovário humano também. Então, tipo, tu tem ali a produção do folículo, né? Aqui estão, no caso, os ovócitos que todas as mulheres já nascem, no caso, pensando em humanos, né? A gente já nasce com na verdade, esses ovócitos, né, parados na divisão celular. A divisão celular, ela vai ser liberada de acordo depois que a menina entra, então, no período de menstruação, enfim, que ela entra ali na adolescência, é que então daí cerca de um ovócito vai ser liberado por mês através da maturação com os hormônios, tá? Daí a presença desses hormônios, então, na adolescência vai permitir o desenvolvimento, então, desses folículos, que tá folículo antral, mas os folículos ovarianos, tá? E é a presença desses hormônios que vai permitir com que o ovócito possa continuar fazendo, então, essa divisão celular, tá? Vai permitir, então, ocorrer o término da meiose 2. E além de o que vai ocorrer no término da meiose 2, no caso de fazer a gametogênese, da formação do gameta em si, tu pode ter também a diferenciação que a gente pode chamar aqui por ovogênese, que seria, então, como que cada um dos tipos de gametas é formado. Então, no caso da espermatogênese na formação dos espermatozoides, vai ser as meioses. Então, aqui no caso, se vocês verem a meiose, ela vai estar descrita a partir desse parte de baixo do quadro, tá? A ovogênese aqui seriam células, então, germinativas primordiais, aqui seria um banco de células, por exemplo, tá? Então, na mulher, isso daqui vai ocorrer no período embrionário, no homem, essa parte aqui, assim, desse banco de células, ele ocorre durante toda a vida deles. E daí, tu vai ter, então, um período de crescimento, tá? Que, portanto, que vocês podem ver que as células, aqui seriam mitoses, então, por ser um banco de células, tu só vai dividindo a fim de manter um número de células adequado. Tanto que o número N dessas células continua sendo 2N. Depois, tu vai pegar uma dessas células, seja então na espermatogênese ou na ovogênese, para fazer com que ela entre no período de meiose. Então, tu vai pegar aqui essa célula, depois que ela faz ali o crescimento dela, enfim, e daí tu vai passar ela tanto pelo processo de meiose 1 como meiose 2. E a mesma coisa vai ocorrer aqui na ovogênese. Então, tipo, uma célula que, assim, que o ovócito é uma célula muito maior do que o espermatozoide, né? Tem que ter um monte de coisa lá para garantir a sobrevivência do embrião, principalmente nos períodos iniciais, antes de ocorrer a implantação no útero, por exemplo. Então, o óvulo, ele tem que ser uma célula muito grande, enquanto que o espermatozoide, ele é uma célula especializada na movimentação, vai carregar ali o material genético e energia para poder mover esse flagelo, e apenas isso, né? Vale notar que, assim, que essa divisão, no caso da ovogênese, ela se dá de forma diferencial. O material tende a ficar concentrado em um dos dois, sendo que o outro... Isso aqui está em espanhol. Um dos corpúsculos polares, né? Ele tende a ser
restante, um resíduo do que seria o segundo. Tu vai fazendo tu faz tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 com essas divisões assimétricas, tá? Permitindo com que o óvulo, então, seja uma célula bem maior no final dessa ovogênese. E no caso que, assim, da espermatogênese, tu vai fazer, então, aqui a meiose 1 e a meiose 2, e tu ainda vai ter aqui, assim, a espermiogênese, que seria, então, o desenvolvimento desses caracteres secundários, aqui, assim, como o aparecimento do flagelo, capuz acrosômico, que vão ser o que vai definir, de fato, aqui, assim, o espermatozoide, né, como uma célula funcional. Depois que ele sofreu todos esses processos de modificações, ele, então, é liberado dentro do lúmen, que é a parte interna desse tubinho, desse túbulo seminífero, no caso, que é o que vai estar, então, ali fazendo, esse túbulo seminífero, ele é extremamente longo e ele vai se redobrando sobre si mesmo a fim de formar o testículo em si, né? E aqui, no caso das mulheres, depois que o ovócito é liberado aqui do folículo, o folículo, ele permite, assim, a liberação de hormônios para garantir com que o endométrio continue crescido, esperando com que ocorra a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, no caso de nós humanos, acaba vindo a menstruação. Então, daí, no próximo mês, um novo folículo vai ser liberado. Ok. Tá. Conceitos básicos de genética que vocês podem acabar encontrando na prova. Então, vale relembrar aqui que os cromossomos, a gente vai ter cromossomos homólogos, então vão ser aqueles cromossomos, vai ser aquela biblioteca genômica que a gente vai receber tanto do pai quanto da mãe. Então, cromossomo 1, 2, 3, até o 23, né? São 22 cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que não vão ser sexuais, e o par de cromossomo sexual, que daí vai depender do sexo do organismo que foi criado, que seria XX para fêmea ou XY para machos, isso pensando num desenvolvimento convencional, que não tenha ocorrido nenhum problema, porque existem alguns casos em que a pessoa pode ser XY, mas o gene que causa a diferenciação do desenvolvimento daquele embrião para formar um homem, esse gene, o SRY, ele está danificado de alguma forma, ele não acaba tendo essa função e o desenvolvimento do organismo se cria como fêmea normal, tá? Então, tipo, podem ocorrer algumas alterações em relação a isso, mas de modo geral, vamos dizer assim, XX para fêmeas e XY para machos em nós, né, nós organismos. Alguns organismos podem ser diferenciados. Por exemplo, borboletas é ao contrário. Então, no caso das borboletas, tu vai ter XY para fêmeas e o sexo homozigótico vai ser, então, os machos. Ou então, tu pode ter alguns casos ainda, como é, por exemplo, as abelhas. Quando tu tem um óvulo que ele não foi fecundado, esse óvulo, ele continua o desenvolvimento, ele gera um organismo, e ele vai gerar um organismo haploide, que no caso seria o zangão, tá? Então, pode ter diferentes formas de como esses cromossomos sexuais podem estar presentes dentro dos organismos e como que eles podem determinar, então, o desenvolvimento de cada uma dessas espécies. A herança na genética, ela pode ser autossômica ou sexual. Autossômica significa que é uma herança que está relacionada aos cromossomos não sexuais, ou então ela pode ser sexual quando ela vai estar ligada ao sexo ou restrita ao sexo, que então vai ser, no caso, aqueles genes que vão estar presentes nos cromossomos X, né? Então, tipo, se tu tem um caso em que a herança é ligada ao sexo em relação ao cromossomo X, no caso dos homens, eles tendem a apresentar com maior proporção essa doença do que as mulheres. Então, as mulheres, elas podem ter, por exemplo, por terem 2X, elas podem ter um X que vai conter o alelo para a questão, né? Ou então pode ter e o outro cromossomo pode ser normal. Mas no caso dos homens, por terem apenas um cromossomo X, quando esse cromossomo possui o gene em questão da doença, seja lá do problema de desenvolvimento, daí vai acabar aparecendo com maior facilidade em homens, e as mulheres podem aparecer principalmente como portadoras, tá? No caso da herança restrita ao sexo, vão ser aqueles genes que vão estar presentes apenas no Y. Então, são características que tendem a ser passadas apenas pela linhagem paterna de uma determinada família, vamos dizer assim, tá?
Locus gênico seria, então, a posição dos genes no cromossomo, tá? Então, tu imagina que tu tem lá o cromossomo, daí a primeira parte daquele gene, ou onde tu vai encontrar aquele gene no pedaço do braço do cromossomo, é o que tu vai chamar de locus gênico. E alelos seriam os diferentes formas que um determinado gene pode ter. Então, vamos pensar de uma forma bem genérica, sei lá, a cor do olho. Então, se fosse uma característica monogênica, tu teria, então, tipo, um gene para azul, um gene para verde, um gene para castanho. Tá? Se fosse, não é só um exemplo meio tosco que eu estou dando aqui. Tá? Então, tipo, a informação seria a mesma, que seria, no caso, cor do olho, mas daí tu tem diferentes formas de ter essa informação. Então, isso seriam alelos, ok? Os genes, eles podem ser dominantes, isso quer dizer que basta uma cópia dele para que ele apresente essa informação, ou eles podem ser recessivos, que no caso, então, ele precisa estar presente em duas cópias, para poder com que o indivíduo manifeste a informação que ele tem. Os indivíduos, eles podem ser heterozigotos, isso quer dizer que eles vão ter um alelo de cada par, né, os alelos são diferentes, né, para aquele determinado gene que tu está levando em consideração, ou então eles podem ser homozigotos, quer dizer que quando tu vai analisar esse gene nos cromossomos, eles vão ser iguais. Então, tipo, tu vai olhar lá uma determinada região do cromossomo 14 e ela vai ser igual nos dois cromossomos, tanto da linhagem materna quanto da linhagem paterna. Tá? E lembrando também que fenótipo, então, é essas características que a gente vê externamente, então, sei lá, cor de pele, se é mais gordo, se é mais baixo, se é mais magro, se é mais, enfim, se é mais cabeludo, enfim, todas essas características que a gente vê do organismo é o que a gente vê do fenótipo, tá? E é isso que vai estar, então, podendo sofrer as pressões do ambiente, então, né, é o que vai se manifestar de fato no organismo, e o genótipo vão ser, então, essas informações dos diferentes alelos nos cromossomos que estão lá dentro das células dessas pessoas, tá? Então, isso é genótipo. Esses são alguns conceitos básicos de genética que vocês têm que lembrar. Trouxe aqui para lembrar vocês que quando a gente fala em questão de interação gênica, então tu vai ter diferentes interações, que elas tendem, então, a ter uma variação a partir dessa interação clássica que foi proposta por Mendel, lá de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Entre essa que seria, então, a interação clássica, e tu pode ter alterações, então, quando tu tem esse aumento aqui, assim, tu pode ter uma epistasia dominante, então, tipo, um gene seria epistático ao outro, então, tipo, a presença desse gene, no caso que, assim, o A seria epistático sobre B, então, tu tem aqui a adição de 9 por 3 para fazer esse 12 para 3 para 1, tá? Tu pode ter epistasia recessiva, então tu precisa ter, por ser recessiva, então ela precisa ter cópia dupla, né? Então o 9 se mantém, o 3 se mantém, e daí tu tendo as duas cópias aqui assim, por exemplo, do gene para A, então tu vai ter essa união do 3 para 1 aqui na epistasia recessiva, ou então tu pode ter, no caso, a herança complementar, em que tu vai ter essa associação entre outros aqui. Qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada no material de genética que fala mais sobre isso lá no Cubos. Agora, falando sobre zoologia, vamos relembrar aqui, então, um pouquinho do que a gente viu de invertebrados, que eu acho que foi nessa parte da aula passada que acabou meio que trancando. Então, nos invertebrados, a gente começa falando principalmente dos poríferos. Os poríferos nada mais são do que esponjas, são organismos de vida sésseis, eles são organismos que não possuem tecidos verdadeiros, tá? Eles vão ser aglomerados de células, sendo principalmente os pinacócitos, os porócitos e os coanócitos, tá? São organismos filtradores, então os coanócitos vão bater o flagelinho lá de forma com que a água entre pelos porócidos, passe pelo átrio desse animal e seja liberado pelo ósculo na porção superior, e a reprodução deles pode ser sexuada, então liberando os gametas na água, os gametas vão se unir, vão formar um zigoto, esse zigoto vai se prender em um substrato, vai formar uma nova esponja, ou então pode ser de forma sexuada, tipo, tu partindo a esponja e cada uma dessas esponjas individuais acaba se desenvolvendo em um novo indivíduo, tá?
Depois dos poríferos, então, tu vai ter os plateumintos, que seriam, então, os vermes achetados. Tu vai ter, então, a simetria bilateral. Teria, na verdade, os quinidários, eu não botei aqui, tá? Eu botei aqui. Não. Aqui. Eu botei aqui os quinidários, esqueci de botar lá no coisa. Mas, então, tu vai ter os quinidários. Primeiro é as esponjas, que não tem tecido, não tem nada. Depois tu vai ter os quinidários, pensando num crescimento de complexidade, né, do organismo, em que tu vai ter aqui tecidos livres, tecidos verdadeiros, tá? Tu vai ter um sistema neuronal difuso, tá? Mas tu vai ter alguma célula contrátil, mas tu não chega a ter célula muscular de fato, tu não tem um músculo mesmo. A boca é a cavidade gástrica, então, tipo, o animal vai comer aqui pela boca, vai fazer a digestão da presa, enfim, e vai liberar por aqui também. Então, o sistema digestivo não é completo, porque ele vai comer e vai fazer a excreta pelo mesmo orifício. Os tentáculos e a parte interna, que assim, dessa cavidade, ela vai ter a presença desses nematocistos, que nada mais são que células especializadas, que vão ter ali um opérculo, que vai ser o opérculo e um gatilho, que quando a presa bate nisso daqui, então esse flagelo que está na parte interna, esse flagelo ele fica aqui embebido numa substância urticante, e ele é projetado para fora, ele tem esses espinhos, e isso ajuda a prender, então, na presa, de forma com que a presa acabe sendo prejudicada por essa substância tóxica que tu vai ter dentro dessa célula, tá? Dentro do quinidócito, na verdade, ok? E vale notar que algumas espécies são extremamente tóxicas, tipo, tem a... Ai, me esqueci o nome, mas tem um quinidário lá da Austrália que é extremamente tóxico para humanos, tipo, ele pode matar uma pessoa em questão de minutos, assim. Então, tem, aqui no caso, aqui está os poríferos, aqui só para lembrar vocês, então, aqui os coanócitos, que vão ser as célulazinhas, aquelas que vão ter o flagelo que é assim, batendo, tá? A opinacoderme, que vão ser, então, as células que vão dar essa estrutura externa, tá? E as espículas, que podem ser calcárias, podem ser de sílica, tá? Ou então de espongina. O fluxo da água, então, vai entrar pelos porócitos, passa aqui pelo átrio, que é essa porção interna, e vai sair pelo ósculo, que é a parte superior. Deixa eu só ver se vocês estão aqui, se não perdi. Tá. Gente, não sei se vocês querem, talvez, dar uma pausa por agora, tomar uma aguinha e continuar, porque eu acho que vocês não têm outro professor depois, né? Alô, meninas? Nem o professor se manifestou ainda, Sara. Oi? Eu acho que não tem, né? A princípio, pelo que eu vi aqui, ninguém pegou. Eu pensei em talvez dar uma pausinha para não precisar ser tão corrida essa parte. Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu pensei em dar uma pausinha, tipo, dar uns 10 minutinhos para tomar uma água, dar uma esticada, para a gente ver que eu não tenho muitos mais slides, mas é bastante informação que tem nessa parte aqui. Estou no slide 13, eu vou até o 24. O que vocês acham da gente dar uma pausinha para dar uma esticada, para mim tranquilo de fazer a pausa ou tranquilo de talvez tentar terminar o conteúdo? O que vocês acham? De continuar? Vamos indo mais um pouquinho, qualquer coisa vocês me solicitam uma pausa, então, que eu também não quero. Deixa eu ver aqui. Pela Gil, a gente continua. O que vocês acham, Paula? Deixa eu ver, cadê? Pode continuar, tá. Sara. Podemos continuar? Tá. Qualquer coisa vocês me pedem aí, que a gente pode parar aí uns 5, 10 minutinhos que vocês quiserem, tá? Tá, deixa eu só... Nossa senhora, olha só que bacana que fica. Vou só fechar aqui para não puxar muita internet. Tá. Aqui. Então, falamos de poríferos, falamos de quinindário. No caso dos plateumintos, então, a gente vai ter os vermes achatados. Agora, tu vai ter 3 folhetos embrionários, mas esses são organismos que eles são acelomados. Justamente por eles não terem essa cavidade, que eles não têm esse celoma, que eles são achatados, ok?
A simetria vai ser bilateral, e eles vão ser protostômios. Isso quer dizer que o primeiro orifício que surge lá no processo de desenvolvimento embrionário vai originar a boca, tá? Nós cordados e os equinodermos somos os deuterostômios, o resto tudo é protostômio, ok? Vale notar aqui que uma característica importante dos plateumintos é que a excreção ocorre por células-flama. Então, vocês estão lá lendo alguma questão, estiver falando de excreção, pode ter um texto enorme. Falou em células-flama, a gente está falando, então, de plateumento. E o sistema nervoso dos plateumintos, então, vai ser ganglionar. Depois, a gente vai ter os nemateumintos, que agora vão ser animais cilíndricos. Eles vão ser triblásticos e vão ser os únicos pseudocelomados, tá? Finalmente, aqui aparece o sistema digestório completo e a excreção desses animais aqui vai ser amônio. Os moluscos vão ser, então, aliás, indo dos nemateumintos, daí a gente vai para os anelídeos, que daí tu vai ter um corpo segmentado. Isso quer dizer que tu vai ter porções do corpo que vão se repetir. Então, tipo, em cada um dos anéis que compõem uma minhoca, por exemplo, tu vai ter uma repetição ali, assim, de cordão, de gânglio nervoso, de estrutura de metanefrídeo, tu vai ter essa repetição nessa segmentação desse corpo. A simetria também é bilateral, são triblásticos e esses são celomados verdadeiros, tá? A respiração dos anelídeos vai ser cutânea e branquial, e dentro dos anelídeos tu vai ter lá os irudíneos, que vão ser as sanguessugas, né? Tu vai ter os oligoquetos, que vão ser as minhocas, e tu vai ter os poliquetos, que são principalmente aqueles marinhos. Depois dos anelídeos, a gente vai ter os moluscos, que eles tendem a ter corpo mole. Eles são também bilateral, triblásticos, protostômios e celomados, né? A partir do momento que tem o aparecimento do celoma, daí todos os demais vão ser celomados também, tá? E bilateral, o aparecimento de tu ter uma simetria bilateral, essa bilateralidade direita e esquerda, num organismo é muito importante, porque permite com que o desenvolvimento desse organismo possa gerar um sistema nervoso que possa ficar mais centralizado, tá? Então, por exemplo, lá nos nossos quinidários, eles tinham essa simetria radial, e eles tinham o sistema nervoso deles, que era em rede, na verdade, não chega a ser um sistema nervoso extremamente desenvolvido, é um neurônio aqui, outro lá, isso se dá de forma de rede, e a partir do momento que tu tem, então, essa bilateralidade, então, tu pode finalmente, então, formar gânglios, e a partir desses gânglios, tu pode ter, então, esse aparecimento de sistemas nervosos mais desenvolvidos, tá? Nos moluscos, então, a gente vai ter principalmente a presença de cabeça, pé e massa visceral. As principais características é justamente essa rádula e o manto, que vai ser, então, uma estrutura que vai recobrir, então, a parte interna do corpo desses moluscos, e pode ser também, naqueles que possuem concha, é a partir do manto que tu vai ter, então, esse depósito calcário que vai permitir fazer essa concha. Ainda em invertebrados, então, nós teremos os artrópodes, então, vão ser aqueles com exoesqueleto de quitina. Eu gosto de pensar assim, do tipo, tu pisou em cima, fez crack, então, provavelmente é um artrópode, né? Tipo, tem patas demais, pisou em cima, fez crack, é um artrópode. São animais que eles vão fazer essa equidísia, que seria a muda. Então, tipo, como o esqueleto é externo, o animal vai crescendo dentro daquele esqueleto, até que eventualmente ele se torna grande demais e ele precisa romper esse esqueleto antigo e ele sai, deixando esse material de quitina, né, que é o que a gente vê, por exemplo, trocas de aranhas, de baratas, todos esses artrópodes, eles fazem essa equidícia. E daí tu vai ter essa troca de pele, vamos dizer assim. E daí depois o novo esqueleto de quitina vai se sedimentando, vai se solidificando e o bichinho fica protegido para continuar a vida dele. No caso dos insetos, a respiração é traqueal, então são alguns orifícios que tu vai encontrar na parte ali do abdômen ou do cefalotórax dele, que permite a entrada de ar. São animais que, na verdade, o sangue desses animais não vai não vai carregar os gases respiratórios, porque os gases vão estar, os bichos tendem a ser pequenininho, né, e a respiração se dá através dessas traqueias, então, tipo, ocorre por difusão essa troca de gases, de gás carbônico e oxigênio.
E então, o sangue dos insetos, eles não possuem hemoglobina, então eles são sem cor, tá? E a excreção vai ocorrer por túbulos de Malpighi. Aqui falando em questão dos crustáceos, eles são aqueles que têm cefalotórax e abdômen, e e os aracnídeos, eles vão ter cefalotórax e abdômen, mas vão ter aqui a presença de quelíceras, tá? Os anerídeos, aqui eles fazem excreção por metanefrídeos, e os moluscos também. E os equinodermos, que vão ser os deuterostômios dos invertebrados, tá? Eles vão ter simetria radial e pentarradial, eles vão ser triblásticos e celomados, e aqui vale notar que eles vão ter, então, esse sistema ambulacrário, a pedicelária, que seriam, na verdade, como se fossem projeções pequenininhas que saem desses braços da estrela, que ajudam a proteção, né? E também a digestão é extracorpórea, então, tipo, é um animal que quando ele vai se alimentar, ele pega o estômago e atira sobre a presa, tipo, enfim, bem interessante. Aqui no caso aqui o pé ambulacral, né, que seria aqui o pódio, mas além desses pés ambulacrais, então tu pode ter, então, essas pedicelárias, tá? Não botei uma imagem, mas seriam como se fossem uns outros filetezinhos mais compridos que podem sair a partir daqui. Aqui é só para vocês lembrarem de como é que é, então, o sistema ambulacrário, que seria essa parte em azul, tá? Esse anelzinho aqui assim, que vai pegar a água e vai como se fosse uma bexiguinha, ele vai apertando aqui assim, vai jorrando água e permite com que esse animal consiga se movimentar. Aqui no caso vai ter a parte do sistema digestório, né, desse animal, que é em amarelo, e aqui no verdinho, então, as gônadas. Aqui no caso da minhoca, só para trazer aqui assim, que seria então um segmento, só para vocês terem uma ideia do que se repete, né? Cordão nervoso, que vai passando aqui na porção ventral, o vaso sanguíneo dorsal, né? E aqui a porção dos nefrídeos, ou metanefrídeos, que vão acabar estando associados aí, permitindo essa excreção dessa minhoquinha. Aqui eu trouxe para vocês só para relembrar o que seria esse caramujo, né, no caso um molusco. Então, tu vai ter o pé, né, a massa visceral, normalmente protegida por uma concha, ou não, como, por exemplo, é o caso das lesmas, né, e o pé, massa visceral e a cabeça, tá? O olho fica aqui na pontinha da antena. Por favor, não cutuquem as antenas dos coitados dos caracóis, porque tu tá colocando o dedo no olho do coitado do bichinho, não façam isso. Eles são animais que tendem a ser hermafrodita, mas eles fazem sexo, eles fazem troca de gametas entre um animal e outro. Tipo, dois animais trocam espermatozoides entre si para poder fazer a fecundação dos seus ovos, tá? E dentro da boca, então, tu vai ter a rádula, que vai ser como se fosse uma língua com uma lixa, que permite com que esse animal possa comer, então, um material vegetal que ele tá se alimentando. Os artrópodes aqui assim, eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Então, vamos ter lá os insetos, que vão ser, então, esses organismos que vão ter 2 pares de asa, 3 pares de antena. Em alguns animais, um par de asa pode ser modificado, como é, por exemplo, no caso dos cascudos, né? Tu vai ter o que eles chamam de élitros, que seriam aquelas casquinhas mais duras para proteção, e o par de asa que permite o cascudo voar mesmo, que daí vai ser membranosa. Ou então, no caso das moscas, que daí os dípteros, né? Tu vai ter um par de asa funcional para voar de fato, e o segundo par, ele é modificado em balancins, que permitem com que o animal tenha uma maior eficiência de voo, vamos dizer assim, tá? Eles são chamados de hexápoda, poda de pés, hexa de 6, então são animais que vão ter 6 pés, vão ser divididos em cabeça, tórax e abdômen, e também tem esse par de antenas. Aracnida vão ser animais com 4 pares de patas, tá? Vão ser a divisão corporal deles é cefalotórax e abdômen, tá? A ausência de asas e antenas, não tem nenhuma dessas outras estruturas, e também tem essa presença das quelíceras.
Então, aranhas, escorpiões e ácaros, carrapatos, são aracnídeos. Nos crustáceos, então, lagostas e camarões, o ambiente normalmente é aquático. Vale notar que eu acho que o único crustáceo que tem de vida terrestre seria o tatuzinho do jardim, tá? O número de apêndices pode ser extremamente variado, dependendo do bicho que tu vai estar olhando, e tende a ter 2 pares de antenas a 5 pares de patas. E 5 pares de patas. Os quilópodas, então, eles podem ser divididos entre... não, tá, aqui. Aqui estão os quilópodas e os diplópodas. Os quilópodas, então, vão ser aqueles animais que vão ter presença de veneno, tá? Eles são carnívoros. Então, tipo, por exemplo, as lacraias, essas extremamente rápidas que caminham com o corpinho oscilando de um lado para o outro. Um corpo achatado, possuem um par de antenas, né? E elas têm, justamente por elas possuírem veneno, é que elas permitem que esses animais sejam carnívoros. E no caso dos diplópodas, vão ser... Aqui tá errado esse desenho, tá? Esse animal com essas forquilhas aqui, um par de pata por segmento, esse daqui seria, na verdade, um quilópoda, ok? Então, tipo, esse desenho aqui e esse animal da foto são a mesma coisa, os dois são quilópodas. Diplópoda é o que algumas pessoas chamam de piolho de cobra, que tu olha assim, é um bichinho com um corpinho mais arredondado, ele vai ter 2 pares de pata por segmento, por isso diplópoda 2, né? E eles não se movem tão rápido, eles são herbívoros, então eles não têm veneno, né? E não seria esse bichinho aqui, tá? Isso daqui seria uma lacraia, um animal venenoso. Entre todos esses crustáceos, a gente vê aqui que esses são animais que eles têm pernas articuladas, que é, como já diz o nome, né? Pódios de pés, artro de articulação, então, tipo, pernas articuladas. O exoesqueleto é sempre quitinoso. O corpo tende a ser segmentado, tendo alguma variação aqui em como que ocorrem esses segmentos, né? Simetria bilateral, triblásticos, cilamados e protostômios. Metâmeros e tagmas, que seriam justamente em relação a esses segmentos, e o crescimento tende a ser descontínuo. Então, tipo, alguns animais tendem a fazer essas mudas, tipo, cresce dentro desses exoesqueleto, até que se rompe o exoesqueleto e sai um animal bem maior dali de dentro, daí ele cresce de novo dentro daquele exoesqueleto, ok? E também tu pode ter larva, tu tem a questão do desenvolvimento também, questão do ovo, né? Do ovo vai eclodir uma larva, e da larva daí tu pode ter um período de pupa, e dentro dessa pupa tu pode então sair de fato o organismo adulto, ou então tu pode ter, como é o caso, por exemplo, dos gafanhotos, que seria a presença de uma ninfa, em que do ovo tu vai sair um organismo que é muito parecido com um adulto, mas ele não é ainda reprodutivamente ativo, ele não tem os órgãos sexuais ainda prontos, né, desenvolvidos, mas todo o resto, tu olha, seria um mini adulto. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que vai falar justamente dessas diferenças que tu vai encontrar aqui entre anelídeos, artrópodes e equinodermos, tá? Em relação a esses invertebrados, que eu achei interessante que pudesse fazer sentido para vocês estarem revisando. E daí a gente vai entrar, então, nos cordados, tá? Então, nos cordados, aqui pensando agora nos peixes, tá? Os peixes, eles podem ser divididos entre condrictios e osteictios, sendo que os condrictios vão ser, então, os peixes cartilaginosos, ou seja, são animais cujo esqueleto vai ser feito de cartilagem. São animais que eles não têm bexiga natatória, então o tubarão ele está sempre se movimentando para poder se manter na mesma altura da coluna d'água, ok? Sistema digestório completo, mas termina em cloaca, e a boca dos condrictios ela é ventral. E os principais representantes são tubarões e arraias. Já nos peixes ósseos, tende a ocorrer, então, todo o resto da maioria das espécies de peixes, vai ter a presença de escamas ósseas, tu tem um endoesqueleto deles, vai ser ósseo, né? E tu vai ter essa presença dessa bexiga natatória, que o animal, então, consegue então, fazer essa concentração de gases nessa bexiga, e de acordo com que ele libera, ou a quantidade de gás dessa bexiga, ou ele aumenta, então ele consegue fazer o controle da posição dele nessa coluna d'água, tá? E a boca nos peixes ósseos, ela é frontal. Todos eles tendem a ter, então, a presença dessa linha lateral, que ela tem função sensorial,
Então, tipo, tu mexeu a água, então esse movimento que tu fez na água vai chegar no peixe e vai ser reconhecido através essa onda que tu causou na água, vai chegar na linha lateral e o peixe vai saber que tem alguma coisa ali por perto, né? A bexiga natatória, que é interessante porque vai controlar a sua flutuabilidade. O coração nos peixes é extremamente simples, então ele possui um átrio e um ventrículo, né? O átrio é aquela porção do coração que vai receber o sangue vindo do corpo, e o ventrículo é a porção do coração que vai ter a maior parte da musculatura para justamente fazer essa ejeção desse sangue que chegou lá, para fazer o bombeamento. A respiração nos peixes, ela é branquial, lembrando que os peixes ósseos, eles vão ter um opérculo recobrindo essas brânquias, né? A excreção nos cartilaginosos é a ureia, e nos ósseos vai ser a amônia. E a reprodução nos ósseos vai ser fecundação externa, então a fêmea vai depositar os ovos, vem o macho e vai largar o esperma dele ali por cima. E nos cartilaginosos é fecundação interna. E daí tu vai ter, então, essas modificações dos arcos e fendas branquiais, aqui sempre na formação da mandíbula, o que vai permitir com que esses animais, então, possam ocupar novos nichos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, então, seria um osteíctio e um condríctio, né? Um tubarão, com a boca ventral, daí tu vai ter, assim, a porção a presença das nadadeiras e tal, o clasper, que vai ter uma função reprodutiva para ajudar na cópula, as fendas branquiais aqui, assim, elas vão estar expostas, ou que no caso aqui do peixe ósseo, tu vai ter esse opérculo e a boca bem frontal, tá? Tu vai ter as nadadeiras também. Vale lembrar aqui também que a cauda dos peixes cartilaginosos, ela é assimétrica, ela tende a ser mais compridinha em cima do que embaixo, tá? E enquanto que a cauda dos ósseos, ela é simétrica, então não tem essa diferença visual que tu encontra aqui, e aqui assim tu teria, então, a linha lateral, que permite com que o animal reconheça a variação de movimento na água, ok? Anfíbios. É dois, então, bios são animais que vivem em dois locais, isso porque parte do desenvolvimento desses animais vai ocorrer dependente de um corpo de água, tá? De um corpo de água doce, não existem anfíbios de água salgada, tá? Tipo, não tem um anfíbio que vai botar o ovinho dele lá na água do mar, enfim, tipo, porque é um ovo muito sensível, ele desidrataria muito fácil, né? A respiração nesses animais, ela é cutânea, pulmonar e bucofaríngea nos adultos, e branquial, principalmente nos gerinos, tá? Os olhos têm o aparecimento das pálpebras, tu vai ter, então, aqui, assim, a presença de uma membrana timpânica, essa língua protátil que permite, então, esse bicho caçar os insetos, enfim, que ele está comendo. Tu tem a presença de glândula de veneno ou paratoide, principalmente nos bufanídeos, né, nos sapos, e tu vai ter glândulas de muco, porque a pele deles, como eles também fazem essa respiração cutânea, a pele deles é muito fininha, então é importante que eles tenham essa produção de muco para proteger essa pele. Em relação às classes dos anúrios, então, eles podem ser os urodelos, ou aqueles com cauda, que vão ser as salamandras e tritões. Os anúrios, que vão ser a de negação, né, anúrios de cauda, então são aqueles sem cauda, onde tu vai ter os sapos, que vão ser esses mais terrestres, eles se locomovem meio que caminhando, ou com saltos muito curtinhos, né? As rãs, que vão ter essas pernas já mais fortes, com uma habilidade de natação muito boa, e saltam, tem uma maior capacidade de salto, né? E as pererecas, que são esses que têm esses discos adesivos nas pontas dos dedos, que permite com que, por exemplo, a perereca consiga ficar grudada na parede do banheiro. É justamente a presença desses discos, né? E ela tem uma grande capacidade de salto, tanto que tu pega uma perereca numa ponta do banheiro, se tu não segura direito, ela vai parar no outro lado e tu nem viu direito para onde é que o bicho pulou, né? E tu vai ter os ápodas, que vão ser aqueles animais, aqueles anfíbios sem patas, que vão ser, então, as dimnofianas, que são comumente chamadas de cecílias ou cobras cegas. Então, são animais dioicos, tá? Eles têm um ritual de acasalamento, então, o macho, ele tende a coachar para chamar a atenção da fêmea, daí, então, ele tem esse processo de corte, e daí, quando a fêmea aceita, então, permite com que o macho fique em amplexo, que é quando o macho abraça a fêmea por trás, assim,
daí ele estimula ela a liberar os ovos na água e ele libera os espermatozoides em cima. A fecundação se dá justamente na água, se dá de forma externa, são ovolíparos e o desenvolvimento é indireto, porque tu vai ter essa espécie intermediária saindo do ovo, tá? Nas aves, as aves, então, são animais homeotérmicos, ou seja, elas têm a capacidade de manter a temperatura constante, assim como nós mamíferos, né? Então, são endotérmicos, tipo, ao contrário de um lagarto, de um anfíbio, que a temperatura corporal deles depende da variação da temperatura do ambiente, nós, mamíferos e aves, nós temos esse controle de temperatura interna. Então, tipo, é por isso que, por exemplo, a gente treme de frio justamente porque a gente está perdendo um calor muito rápido para o ambiente, e daí a gente precisa tentar achar formas de fazer a liberação de energia para tentar não diminuir tanto a nossa temperatura, tá? A respiração nas aves, ela se dá através de pulmões. Vale notar que as aves também têm esses sacos aéreos, que também permitem a melhora da oxigenação, e elas têm um metabolismo muito acelerado. Até porque, como são animais que o sistema de locomoção deles através do voo é muito, muito dispendioso de energia, então, tipo, tu precisa ter um metabolismo acelerado. O bico das aves, ele tende a ser adaptado para cada tipo de alimento, então, tipo, dependendo do formato do bico, tu consegue ver se aquela ave é mais generalista, ou se ela é voltada mais a comer inseto, ou a comer uma semente mais dura, ou um fruto mais macio. Então, tipo, dependendo do tipo de bico que essa ave tem, ela tende a ter um certo nicho de alimentação que ela tem preferência. Em relação ao voo, as aves, elas podem ser ratitas, ou seja, são animais que não voam, ou então elas podem ser as carinatas, que são essas voadoras que vão ter essa musculatura do peito bem forte. Deixa eu só ver se vocês ainda estão online. Tá. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem aí. Sistema nervoso é extremamente desenvolvido. Elas têm um cerebelo que permite, então, que cerebelo é a parte do cérebro que permite a ave ter como é que se diz, gente? Ela tem uma boa percepção ambiental e percepção dela no ambiente de equilíbrio, enfim, essa parte do cerebelo, tá? E tu vai ter também os órgãos sensoriais ali, assim, tipo olhos, principalmente. As aves, elas tendem a se orientar principalmente pela visão, né? É por isso que boa parte dos frutos que necessitam de árvores, como aves, como dispersoras, tendem a ser coloridos, assim, justamente para chamar a atenção desses animais. A excreção é por ácido úrico, tu não vai ter bexiga, até porque se esses animais têm essa necessidade de voo, a água, ela é uma coisa muito pesada, então, tipo, é melhor já ir liberando do que tu ter um órgão para resguardar a bexiga e liberar de vez em quando. Então, tipo, a ave, ela, de acordo com o que ela vai produzindo o ácido úrico, ela já vai liberando, né? A circulação é dupla, fechada e completa, tá? Tu vai ter aqui já o coração com tetracavitário, que seja com 3 cavidades, então 2 átrios e 2 ventrículos, justamente para a realização dessa circulação sistêmica. Então, tipo, o sangue ele é oxigenado nos pulmões, vai para o coração. Primeiro, o coração envia sangue para os pulmões, daí ele é oxigenado, volta para o coração, quando o coração bate, daí vai para os sistemas, né? Vai para o resto do corpo, daí depois volta para o coração, daí volta para os pulmões. Então, por isso que se diz circulação dupla. Então, tu vai ter uma circulação pequena, que é o que vai ser ali de coração para os pulmões, e depois tu vai ter uma circulação maior, que daí vai ser para todos os outros tecidos. A reprodução, eles são ovíparos, então, tipo, todas as aves vão ter ovos, a fecundação vai ser interna, através da cloaca, e o desenvolvimento é direto. Tu não vai ter um organismo diferente, como é no caso lá dos anfíbios, com os girinos. Sistema digestório é completo, tu vai ter a presença de papo e moela, porque aves não têm dentes, né, então elas têm esses dois, um é um estômago químico, o outro é um estômago mecânico, tá, a moela é o mecânico. Algumas aves até chegam a engolir certas pedras para ajudar nesse processo de digestão, de triturar o alimento, e vão terminar na cloaca. Chamamos atenção aqui para a glândula orophidiana, que ela vai produzir óleo e que permite com que as aves possam impermeabilizar suas penas. Por exemplo, quando tu olha uma foto de um pato,
normalmente o pato ele não está encharcado, apesar de estar na água. Isso porque ali assim na parte de cima, ali perto da cauda, eles têm essa glândula uropigiana, que o pato vai cutucando com o bico, e daí ele vai tirando esse óleo e vai passando nas penas, o que permite, então, que essas penas fiquem impermeáveis. O corpo das aves, então, é coberto por penas e os membros anteriores, eles são modificados para formar asas. Os ossos das aves, elas são pneumáticos, então eles são muito mais leves do que os ossos de outros organismos, né? E eles são ocos justamente para ajudar a locomoção através do voo. O externo é em forma de quilha, isso significa que ele tem ele é fundido aqui assim na região interna e tem um certo permite uma maior inserção da musculatura dos músculos peitorais que vão ser utilizados na hora do voo. Os répteis, no caso aqui, são animais que também vão ter esse ovo, no caso aqui o ovo das aves é idêntico a esse daqui, onde tu vai ter uma casca, membrana amniótica, o amnion lá dentro, o embrião, daí tu vai ter aqui assim a presença do alontoide, que no caso nos mamíferos acaba se desenvolvimento depois no fígado, né? Faz a função do fígado no embrião primordial, e aqui assim o vitelo, que é o material nutritivo que vai dar o sustento durante o desenvolvimento desse embrião que está se formando aqui. No caso dos répteis, então, eles vão ter essa pele queratinizada, então ela é em uma pele impermeável, a respiração é pulmonar, tem glândulas lacrimais, membrana niquititante, e chama atenção para o órgão de Jacobson nas serpentes, que é o que permite com que elas sintam o cheiro através o olfato delas é através desse órgão de Jacobson. Então tem no caso aqui os esquamatas, né? Elas vão ter essa língua bifurcada que eles projetam para fora, captam as moléculas do ar e eles puxam para dentro, e daí na parte interna assim da boca ali assim acima, eles passam a língua ali assim e eles conseguem então sentir o cheiro do ambiente. A reprodução é interna, desenvolvimento direto, sendo que eles podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Isso quer dizer que tipo vão liberar ovos. A diferença é que um pode liberar um ovo com um desenvolvimento ainda mais inicial e outras fêmeas podem ter os ovos fecundados dentro delas durante os primeiros estágios ali do desenvolvimento e vão botar o ovo só depois que ele já está mais desenvolvido. As classes Rhinchocephalia, que no caso aqui vão ser as tuataras e mais outras duas espécies desse tipo de lagarto, e Squamata, que vão ser então as cobras e os lagartos, são animais aqui que vão ter escamas, os Crocodilia, que vai ser crocodilos e jacarés, que vão ser animais que vão ser recobertos por essas placas ósseas, e o Chelonia, que vai ser tartarugas, jabutis e cágados, onde tu vai ter a presença desse casco e o plastrão, tá? Que é essa parte de baixo, assim, desse casco. Tartarugas são os marinhos, né? Jabutis e cágados tendem a ser terrestres. Enfim. No caso dos mamíferos, então a gente vai ter então uma pele queratinizada com pelos para manutenção da temperatura. A reprodução, nossa fecundação é interna. A maior parte de mamíferos somos vivíparos, ou seja, a gente vai acabar gestando o nosso embrião e vai liberar um embrião já num estágio mais avançado de desenvolvimento, né? Presença do útero em eutérios, no caso de marsupiais, o útero ele é um pouco, vai ter não é o útero, a placenta nos marsupiais ela é um pouquinho atrofiada, o que faz com que o embrião no desenvolvimento embrionário desses animais é que assim, tipo, o embrião ele seja parido numa forma muito jovem, e daí esse embriãozinho ele vai se rastejando através dos pelos da mãe até entrar para dentro dessa bolsa, que é o marsúpio, que é onde tu vai ter os mamilos. Então, os mamilos nos cangurus, koalas, gambás, vai ficar dentro dessa bolsa, e esse embrião vai se rastejando até se conectar num mamilo, e daí ali ele vai ficar se alimentando desse leite produzido por essa mãe, vai fazer o resto do seu desenvolvimento até ele ficar já maiorzinho e poder sair da bolsa. Então, os marsupiais a maior diferença se dá justamente pela presença desse marsúpio, e os eutérios vão ser esses organismos que, assim como a gente, por exemplo, que vai ter a presença, então, de um útero com placenta e já vamos parir direto os filhotes, não vai ter a presença de um ovo, né? No caso dos monotremados, que vão ser, então, os mamíferos mais primitivos, que é principalmente o ornitorrinco e a équidna, são mamíferos que põem ovos,
Eu acho legal notar que, tipo, são animais, tipo, bem mais primitivos, assim, tipo, eles têm glândulas mamárias, mas não tem mamilo. Daí é até interessante de pensar, porque, tipo, o ornitorrinco tem aquele bico como se fosse de pato, né? E, tipo, a fêmea, ela produz leite. Só que daí o filhotinho, ele vai lá, ele cutuca com seu biquinho, e daí a fêmea começa a produzir leite, e ela vai liberando esse leite, e esse leite vai escorrendo pelos pelos desse ornitorrinco, e daí o filhote vai lamber esse leite que vai escorrer desse pelo. Nos mamíferos todos, né, a gente vai ter a presença, então, de glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. A nossa circulação é dupla, ou seja, vai ter a parte do sangue sai do coração para o pulmão, volta para o coração e vai para os sistemas, né? Vai ser completa e fechada. Nós teremos daí os mamíferos placentários, que é todo o restante dos mamíferos que a gente pode encontrar, entre eles carnívoros, roedores, ungulados, quirópteros, cetáceos e, enfim, outros primatas, enfim. A respiração é pulmonar, se dá através de troca de gás nos alvéolos, e tu vai ter a presença desse diafragma interno, que nada mais é que um músculo que permite, então, que vai fazer essa contração que vai permitir a gente fazer essa ventilação do ar, essa entrada e a liberação do ar. A excreção é por ureia, também como as aves nós somos homeotérmicos, né? E eu acho que é isso. Yay! Vocês estão aí? Vocês estão bem? Aqui, senhora. Tá. A princípio que eu tinha para revisar com vocês, então, eu até pensei em talvez, né, falar com mais calma, mas eu acho que seria bom a gente dar uma revisada naqueles outros conceitos que a gente estava vendo. Peraí, como é que eu faço para encerrar isso aqui? Parar a apresentação. Deixa eu parar a gravação.